Então, né, hoje eu queria convidar vocês, né, a olhar para o filho mais velho. É porque às vezes a gente olha muito essa palavra, mas a gente vê muito, né, a questão da misericórdia de Deus, né, desse Pai, na verdade, que nos acolhe, que nos ama independente de tudo, né, o que somos, independente da nossa história, do nosso passado, das nossas fragilidades, né, esse Pai que não olha, mas que com misericórdia acolhe, com amor, né. Mas olhemos para o filho mais velho, né? O filho mais velho, aqui quando, né, cadê, vai dizer aqui... Seu filho mais velho estava no campo quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. O filho mais velho, né, é o que servia o pai, né, desde sempre, como ele mesmo vai dizer depois ao pai, né, que eu sempre te servi e tal. Então, ele é um servo, né? Ele é um servo do pai, ele está ali como um empregado do pai, um servo do pai. Mas ele precisa chamar, né, um outro servo, né? Precisa chamar um dos empregados para que lhe diga o que está acontecendo. Alguém que é íntimo, né? Se ele fosse íntimo do pai, né? Ele saberia o que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo que quando ele diz para o pai, né, eu já trabalho para, né, faço tudo por você, pai, né, não mereci isso. Às vezes a gente se coloca nessa condição, né? Às vezes a gente acha que a gente já fez de tudo, às vezes a gente acha que a gente já deu de tudo para Deus, né? Tudo que a gente tem para Deus, que a gente também deveria merecer. Às vezes a gente olha o outro e não vê na nossa vida, né? Às vezes a gente deseja que aconteça também na nossa vida o que a gente vê acontecer na vida do outro, porque a gente acha que é mais merecedor do que outros, né? Muitas vezes. E a gente, olha só, ele talvez achasse que fosse íntimo, né? Mas ele não era, né? Porque ele não sabe o que acontece. E muitas vezes nós nos colocamos numa posição de muito servir e só servir. Porque o serviço, ele também nos impulsiona e ele também vai nos ajudar a crescer na graça, mas não só ele, né? Nós devemos viver do serviço, sim, mas também o que é que vai nos fortalecer nesse serviço é a oração, né? A oração vai ser o combustível, né? É como se fosse assim, eu preciso estar forte para trabalhar, né? Então, a vida de oração, ela é muito importante, muito importante. E eu, quando eu entendi isso na minha vida, né, hoje eu valorizo, assim, e eu coloco como é algo que precisa ser prioridade na nossa vida, né? A oração, a nossa vida de oração, ela precisa ser regada, a nossa vida de oração, ela precisa ser estimulada a cada dia. E Deus, ele deseja que nós cresçamos na graça. Deus, ele deseja que nós cresçamos todos os dias nessa graça. E nós, né, devemos sim querer ter esse desejo de todos os dias crescer. Então a oração, ela vai nos ajudar, ela vai nos impulsionar. Meu Deus do céu, a oração é um lugar, né, de encontro com Deus, é o seu lugar de intimidade com Deus, né? É algo pessoal, é algo único, assim, né, entre você e Deus, e isso precisa, né, ser fortalecido, isso precisa ser a cada dia, né, ser sustentado. E Deus quer, né? E Deus nos ajuda. Na verdade, Ele nos dá graça, né? Quando a gente diz, Senhor, me dá graça, porque antes de tudo, em primeiro lugar, a graça de Deus, né? É tudo a graça de Deus, nada é do nosso mérito, né? Tudo é pela graça de Deus, é pela graça de Deus. Mas nós também precisamos desejar, né? Porque senão não vai acontecer, né? Deus precisa fazer a parte, né? Nós precisamos fazer nossa parte, né? Deus, ele sempre faz a parte dele. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Uma vez, né, alguém falou pra mim assim, isso eu nunca esqueci, né? E toda vez quando eu não rezo e tal, ou quando eu me distancio da oração por algum motivo, ou quando eu tenho essa dificuldade de retornar à oração, eu lembro de algo que uma pessoa me disse uma vez, que disse assim, quando a gente marca, Jesus é como se a gente marcasse um encontro,
né, com ele, e ele chega cedo, né? Se eu digo assim, ó, se eu me determino, eu digo, vou rezar tal hora, se eu digo, vou rezar 3 horas, Jesus 2 já tá lá, né? Ele chega antes, porque ele se antecipa, né? O que eu ia... Desculpa, o que eu tava falando antes do se antecipar. Então, ele chega antes, mas muitas vezes o que nós fazemos, damos um bolo nele, né? E não vamos. E aí fica lá o nosso espaço vazio. Mas o que acontece? No outro dia, então Jesus diz assim, essa pessoa, né? Gabriela, né? Não veio, então Gabriela, então eu não vou hoje encontrar isso? Não. Jesus, ele nos espera. Né? A diferença, né, dele para nós é que ele não muda, né? É a constância. Nós somos meros inconstantes, né? Que com as nossas limitações todas humanas, né, nós não conseguimos ter essa fidelidade total, mas precisamos desejar, né? É aí que está a diferença. Nós somos humanos, nós vamos errar mesmo. Deus que é perfeito, mas nós precisamos desejar crescer. E é aí que está a diferença. Né? Porque sabemos que realmente somos humanos, mas se a gente se apega a isso que eu sou humano, então que eu, né, como se fosse assim, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar, porque eu sou humano mesmo, né? Eu sou pecador mesmo. Não é assim que tá, né? Aí que tá, a diferença tá no desejar não pecar, né? E no desejar crescer, no desejar ser diferente. Falando um pouco de mim, né, dessa experiência minha, eu tenho uma experiência assim que Deus ele foi me fazendo crescer em intimidade, né? Eu também, eu não tinha vida de oração, né? E depois que eu tive assim uma experiência com Deus, eu fui entendendo, né, que eu precisava de um alimento, né, que me faltava, que era esse alimento espiritual, né? E que a gente só encontra mesmo na oração. E eu fui crescendo em intimidade, assim, sabe? Ontem, um dia desse aí na minha oração, eu ia dizendo assim, Senhor, muito obrigada, porque eu sinto, o meu coração sente que algo mudou, né? É como se, meu Deus, eu acho que eu estou mais íntima, sabe? Eu me sinto, mas isso tudo eu fico muito feliz porque é uma graça de Deus, mas é um desejo do meu coração também de corresponder a isso. E é aí que tá a diferença, porque aí é que se encontra, né? É quando Deus dá graça e quando a gente corresponde a isso desejando. E quando eu entendi, né, que, meu Deus, era na oração que eu iria, né, a oração é que ia me ajudar nesse crescimento, que ia me ajudar a, né, que ia me fazendo assim, me sustentar, e na oração, a oração, ela vai brotar, né, no nosso coração o louvor, né, e no louvor a gente exalta a quem tem que ser exaltado, né, e a gente deseja ficar no nosso lugar mesmo. O louvor é que faz reconhecer que Deus, né, é o digno de tudo e que nós não somos nada, né? Então, a oração precisa ser também esse lugar, né, de louvor, esse lugar de, também, claro, de súplica, né, de intercessão. A oração precisa ser lugar de diálogo, né? E eu vou percebendo, né, que assim, claro que a gente nunca, né, vamos dizer assim, não existe um nível de oração que é como é que pode dizer assim, o máximo. Não. Todos os dias precisamos crescer em intimidade, né? Todos os dias precisamos desejar crescer em intimidade. E sempre querer mais, mais e mais e mais. Né? E eu, graças a Deus, né? Vou vendo que comigo é essa experiência. É de quando eu quando eu paro, né? Daquela minha rotina, vamos dizer assim, é muito difícil retornar. Então, eu precisava me determinar. Então, comigo, né, o que aconteceu comigo, eu não tinha antes eu não tinha essa vida de oração. Quando eu passei a ter, né, fui tentando, fui aos poucos, né, porque era muito difícil eu manter esse ritmo e tal. E depois
quando eu fui entendendo, né, quando eu fui, tipo assim, a gente precisa ter uma experiência, né, a gente precisa entender, a gente precisa, é de dentro, é algo que é de dentro, né, o nosso coração precisa entender que isso é o que é o combustível, né, o que vai me fazer realmente crescer ali. Então, eu comecei a desejar, querer me determinar, né? Me determinar para que eu conseguisse, né? Porque eu ia vendo que era muito difícil, era muito difícil. Então, o que que eu fiz? Eu determinei, por exemplo, né? Que eu ia rezar pela manhã, porque isso ia me ajudar, né? Que eu ia fazer uma, uma programação e a minha oração ia entrar como prioridade, né, do meu dia, e assim eu fui fazendo, né, é algo que graças a Deus deu certo, né, então, por exemplo, comigo, eu tenho muita dificuldade de organização, né, com tudo, assim, me organizar, com os meus compromissos, né, com as coisas que eu preciso fazer, eu tenho muita dificuldade, então, para a gente se organizar, uma das coisas é o que? A gente estipular horário, né, e tal. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um propósito, né, de que no dia anterior, por exemplo, né, eu ia programar o que eu ia fazer no dia seguinte. E isso para poder encaixar, claro, né, o meu horário de oração e tudo mais. E eu fui, né, querendo, desejando, e foi no início não foi dando muito, mas eu fui tentando até que eu consegui, né, manter ali um padrão, assim, que eu já sei, por exemplo, quando não vai dar certo, por exemplo, se no dia seguinte eu tenho um compromisso naquele horário que eu deveria rezar, eu já tenho que programar a minha oração para um outro horário, mas ela precisa ser prioridade do meu dia, né? Se tem algo que eu posso tirar para que eu reze, é assim, né? Eu vou priorizar a minha oração, né? E aí assim eu fui indo, né? E aí